Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turma, na nossa aula ao vivo, eu vou falar um pouquinho depois da prática, tá? Que a gente vai. Aliás, eu vou propor para vocês, vocês vão fazer depois, tá bom? Nada difícil, materiais que vocês têm em casa mesmo, ok? Então, continuando aqui a nossa aula sobre cinética química. Então, eu estou introduzindo aqui sobre o capítulo 4. Deixa eu só ligar meu ponteirinho aqui. Isso, meu laser, tá? Então, os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. Então, vamos lá. O que altera a rapidez de uma reação? Então, alguns fatores são predominantes para identificar a velocidade ou diminuir de uma reação química. São eles: superfície de contato, temperatura, pressão, concentração, presença de luz e catalisador. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Pessoal, vocês vão notar que eu não coloquei presença de luz, tá? Eu só citei, porque é um dos fatores. Porque a apostila de vocês está falando isso, aliás, não fala, tá? Na verdade, ela não está falando. Então, faz um comentário só numa página, mas depois de lei da velocidade que entra essa parte de influência da luz. Então, depois que eu passar lei da velocidade, ordem da reação, aí a gente fala um pouquinho, ok? Então, vamos lá. Superfície de contato. A área de contato entre os reagentes também interfere na velocidade das reações químicas. Quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas que vão reagir, maior o número de colisões, portanto, vai aumentar a velocidade da reação. Então, aqui alguns exemplos, tá? A carne é digerida mais facilmente quando mastigada do que inteira. Gravetos queimam mais rápido do que um pedaço de madeira de mesma massa. Palha de aço queima mais rápido do que um pedaço de ferro da mesma massa, tá? Esse desenho aqui que vocês estão vendo é uma palha de aço. E aqui é um prego. Então, ó, imagine a situação. Olha a quantidade aqui que está exposto, tá? Então, aqui, ó, a superfície de contato é muito maior do que essa. Então, a velocidade aqui da reação vai acontecer mais rápido. Que velocidade? A oxidação, tá? Entrada do oxigênio e vai formar a ferrugem. Acho que todos já viram um pedaço de palha de aço, né? Quando enferruja. Também podemos lembrar, quando a gente fala em superfície de contato, lembra de uma laranja, tá? O que vocês acham que vai estragar primeiro? Uma laranja inteira ou uma laranja cortada ao meio? Então, será a laranja cortada ao meio, tá? Toda aquela superfície dela interna está exposta. Então, ela vai estragar muito mais rápido, ok? Próximo, temperatura. A temperatura está ligada à agitação das moléculas. Quanto mais calor, mais agitada ficam as moléculas. Se aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética. O que é energia cinética? Movimento aí das moléculas. Então, se as moléculas se movimentam mais, elas se chocam com mais energia, diminui a energia de ativação e, consequentemente, aumenta o número de colisões efetivas. Portanto, a velocidade da reação também aumenta, tá? Por esse motivo, né, que já seria um exemplo, aumentamos a chama do fogão para cozinhar e utilizamos a geladeira para evitar a deterioração dos alimentos, ok? Então, um outro fator, pressão. Pressão é a razão entre força e área, ou seja, fazer força sobre uma determinada área. Com o aumento da pressão em um recipiente, diminui o volume. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Quando você, aqui, gente, pensa que é aqui um êmbolo, tá?
Então, quando você aumenta aqui, né? Você está empurrando aqui, ó, essa situação que está acontecendo, tá? Então, você vai diminuir o volume, ó. Desta forma, aumenta a concentração dos reagentes. É como se você tivesse aqui esmagando aqui as moléculas, né? Então, elas vão se chocar muito mais, vai haver muito mais colisão, então vai aumentar a velocidade dessa reação, ok? É concentração dos reagentes. Concentrado está relacionada à quantidade de soluto e de solvente de uma substância. Se aumenta a concentração dos reagentes, aumenta o número de moléculas dos reagentes, aumentando o número de colisões e aumentando também a velocidade da reação. Então, eu coloquei como exemplo a brasa. Acho que todo mundo aqui já foi num churrasco, né? E já puderam observar uma brasa lá na churrasqueira. O que que acontece? Quando você abana, né? Tá aqui, ó. Quando você vai abanar em cima lá da churrasqueira, desculpa, em cima da brasa, provoca o aumento da concentração do oxigênio, né? Lembrando que faz com a mão de vocês assim, passando em frente ao rosto, assim, balançando. Então, vocês sentem aí como vocês estão aumentando a concentração desse oxigênio. Então, vai se tornar bem incandescente aquela brasa, né? Então, aumenta a velocidade da reação. Um outro fator, então, catalisador. Então, catalisador é uma substância química que não participa da reação química, tá? Ele só acelera a reação, mas não altera a composição química dos reagentes e produtos envolvidos. Isso daqui eu já falei no slide anterior aí com vocês, né? Falando sobre o catalisador aqui que a gente mostrou nos gráficos, ok? E resumo. Então, opa, desculpa, gente, caiu aqui no meu controle aqui o laser. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação, tá? Quanto maior a pressão, maior a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação também. E a presença de um catalisador aumenta a velocidade da reação. E quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação, tá? Aí vem um exemplo aqui, tá? Então, a gente tem uma situação aqui que temos ácido e temos zinco, tá? Então, na experiência 1, a temperatura está a 25 graus, a forma que se encontra esse metal zinco, ele está em formato de granulados, e a concentração do ácido está 1, ok? E assim vai os outros experimentos. Então, ele quer saber o quê? Em qual desses casos, desses experimentos, a velocidade da reação será maior. Então, lembrando, aqui, qual o fator que predomina? Maior temperatura. Então, temos maior temperatura aqui, na experiência 3 e na experiência 4. Então, a gente já sabe que pode ser um desses dois. Aí, vamos lá olhar aqui. Forma do zinco, em pó e em pó, tá? Então, em pó, pensa assim, se você coloca isso no becker, ele está ocupando toda a borda lá, a superfície, né, do becker. Então, vocês vão falar, bom, aqui tá igual, aqui tá igual. Então, o que que vai diferenciar? Chegamos aqui na concentração do ácido. Aqui, 1 mol e aqui, meio mol. Então, sabemos que maior temperatura, maior a superfície de contato, tá? Quando a gente compara aqui, ó, em pó, a superfície é maior do que granulado do que em raspas. E aqui o fator determinante foi a concentração do ácido. Então, portanto, a alternativa, opa, desculpa aqui, gente, só pegar aqui a canetinha. Alternativa C. Ok? Então, no experimento 3. E é isso, turma. Eu gostaria que vocês tentassem fazer exercício da apostila, tá? Sobre esse assunto, capítulo 4. Tem uns exercícios bem bacana.
E logo encaminharei agora a lista já completa com o 3 e o 4 para vocês, tá bom? Como atividade. Um beijo, muito obrigada pela atenção.